Muitos conhecem a história bíblica de Abraão e Isaque. Quando Deus confirmou a fé de Abraão, porém, Abraão também teve outro filho chamado Ismael. Inicialmente, Abraão estava destinado a ter somente Isaque, mas sua impaciência o levou a considerar outros meios para a paternidade. Antes de nos aprofundarmos na história de seus filhos, é relevante entender o significado de Abraão na Bíblia. Abraão foi filho de Terá, e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração ao deus da lua. É muito difícil de afirmar com exatidão o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada para seu nascimento. Isso está de acordo com uma possível cronologia utilizando os personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando a Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e bens que havia adquirido. Na Bíblia, Abraão desempenha um papel crucial, pois Deus tinha um plano específico para ele e seus descendentes. Este plano incluía a posse da terra de Canaã, também conhecida como Terra Prometida, uma terra sagrada situada na interseção das regiões da Ásia, África e Europa. Essa terra estava destinada a ser o lar do povo escolhido de Deus, que serviria de exemplo para todas as nações. Deus assegurou a Abraão que ele e sua descendência herdariam essa terra. O Senhor disse a Abraão: "Levanta os olhos do lugar onde estás para o norte, sul, leste e oeste, pois toda essa terra darei a ti e à tua descendência para sempre." Gênesis 13:15. Mais tarde, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, o que simbolizava sua missão como pai de uma multidão de nações. Deus prometeu a Abraão que nações e reis surgiriam de sua linhagem. No entanto, naquela época, essas promessas podem ter parecido irônicas, pois Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Deus reiterou a promessa a Abraão, afirmando que ele teria um herdeiro que sairá do teu próprio corpo. Gênesis 15:4. Depois de esperar por mais de 10 anos pela prometida descendência, ele se envolveu com Agar, sua serva egípcia, que concebeu um filho com ele. Isso ocorreu após uma década de residência de Abraão na terra de Canaã. O filho de Abraão com Agar foi chamado de Ismael. No entanto, depois que Sara deu à luz Isaque, ela ficou perturbada com a presença de Agar e Ismael. Como resultado, Agar e Ismael foram expulsos, conforme descrito em Gênesis 21:8-13. A Bíblia relata que Isaque foi desmamado, e nesse dia, Abraão celebrou uma grande festa. No entanto, Sara percebeu que Ismael estava zombando de Isaque, o que a incomodou profundamente. Ela pediu a Abraão que se livrasse de Agar e seu filho, afirmando que o filho de Agar não compartilharia a herança com Isaque. Essa situação causou grande preocupação a Abraão, mas Deus lhe assegurou que Ismael também seria abençoado e que ele se tornaria uma nação, pois ele era descendente de Abraão. Gênesis 21:14-21. Essa é a origem bíblica do conflito duradouro entre os descendentes de Isaque e Ismael. Embora uma promessa celestial tenha sido feita a Ismael, a inimizade entre essas linhagens começou com a decisão de Abraão e Sara de tomar medidas próprias. A profecia de que Ismael seria como um jumento selvagem não é uma maldição, mas uma alusão ao estilo de vida independente e nobre das tribos nômades no deserto. O conflito entre essas descendências é uma narrativa importante na história bíblica, com implicações duradouras até os tempos atuais. Dentro desse contexto, Isaque, o filho de Abraão com Sara, teve um papel crucial na história do povo judeu, da mesma forma que Ismael desempenhou um papel significativo na formação dos povos árabes e islâmicos. O conflito entre judeus e árabes só escalou para a violência
após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas aprovaram o retorno de um grande número de israelenses à Palestina, onde começaram a estabelecer o novo Estado de Israel. Este Estado tinha sido definitivamente abolido pelos romanos em 135 depois de Cristo, sob o governo do imperador Adriano. Essa nova repatriação dos judeus, a primeira desde a queda da Babilônia, desencadeou uma forte reação por parte dos povos que já habitavam a Palestina, em sua maioria de cultura árabe. A maioria das nações árabes protestou vigorosamente contra o fato de que o povo de Israel estava reassumindo o controle de partes da terra palestina. A partir desse ponto, originaram-se os conflitos que continuam a afetar a Terra Santa até os dias atuais. À medida que Israel expande sua presença na região, esse problema se intensifica ainda mais. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível. Fique ligado para os próximos vídeos emocionantes que preparamos para você. Até a próxima!